Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Começando mais uma live aqui do nosso Domingão. Como vocês sabem, todos os domingos, às 20h40, a gente tem as nossas lives aqui sobre mentalidade. O tema de hoje é um tema extremamente valioso, onde a gente vai falar sobre oportunidade. Como é que eu identifico, como é que eu crio e como é que eu aproveito essas oportunidades para crescer profissionalmente e como pessoa. Então, se você conhece alguém que está precisando de oportunidade, pega esse aviãozinho e compartilha com ela, que essa live hoje vai ser pancada. Se preparem que o tema hoje ele vai ser talvez um dos temas que vai mudar a vida de vocês, diante de todos os outros temas que eu já fiz aqui, mas esse é um tema particularmente que eu estou bem feliz com o que eu vou entregar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, sejam bem-vindos a mais um Domingão aqui. Agora, dia 28 de junho, a gente completa um ano de live aqui todos os domingos. Vou preparar aí uma sequência agora para junho, pra gente festejar esse um ano de live aqui todos os domingos, salvo exceções específicas, como eu acho que semana passada foi retrasada que eu estava doente, eu não consegui fazer a live. Mas estive aqui firme e forte e vamos fazer um ano de live, completando aí, vamos lá fazer os cálculos, 12 meses, 4 lives por mês, a gente vai fazer aí 48 lives nos domingos. Então tem muito tema. Tá com luz, Mônica, mas a luz não ficou boa não. Vai ficar assim mesmo. Simbora. Então, gente, o objetivo dessa live de hoje é a gente trazer esse tema que é extremamente valioso, Por que eu resolvi escolher esse tema? Porque todas as vezes, eu fiz uma postagem ontem aqui, E eu falei, que a empresa da gente estava crescendo e que a gente ia precisar em breve trazer pessoas, e aí um bocado de gente mandou mensagem para mim, Ah, me dá uma oportunidade, tá precisando de secretária, tá precisando de assistente de sala, tá precisando de administrativo. Então olha como é interessante, A gente quer as oportunidades, mas será que a gente está pronto para as oportunidades que chegam pra gente? Será que a gente sabe identificar as oportunidades? Será que a gente sabe se apresentar para essa oportunidade quando ela chegar? Será que realmente a gente está pronto quando a oportunidade chega em nossa vida? Então é sobre isso, é sobre essas reflexões que eu quero trazer para vocês. Então a primeira coisa, pra gente começar aquecendo a nossa live aqui, rapaz, a luz ficou ruim, mas vai ficar assim mesmo. Pra gente começar a nossa live aqui hoje, primeiro, Rafael, como é que eu faço para identificar as oportunidades? Porque o primeiro passo, a gente precisa identificar as oportunidades. Mas o mais importante, para a gente saber ser muito estratégico para identificar qual a oportunidade, como é que a gente encontra essa oportunidade, é saber o que é oportunidade para mim. E eu vou remeter ao ano de 2019, mais especificamente em janeiro de 2019. Estava terminando a minha terceira residência, que era cirurgia endovascular. E naquele ano eu tive uma oportunidade de trabalhar em um serviço, até aqui de Feira de Santana, que um preceptor meu me convidou para trabalhar. E naquela vez, foi ali que talvez eu entendi realmente o que é saber identificar se aquilo que está chegando para você é realmente uma oportunidade. E eu disse não para aquela oportunidade. E aquele não ele foi muito importante. E aquele não me trouxe até aqui. A exatamente esse ponto que eu me encontro hoje da minha vida pessoal e profissional. Por quê, Rafael? Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa saber sobre a oportunidade é saber reconhecer o que realmente é oportunidade para você. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa as pessoas te dizer o que é que aquilo ali é uma oportunidade muito valiosa para você, talvez não seja a real oportunidade da sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu nunca trabalharia de carteira assinada. Por quê? Porque a minha mentalidade ela é a mentalidade de gente que empreende. Eu jamais trabalharia por carteira assinada. Mas para outras pessoas, trabalhar de carteira assinada, de ter um emprego estável, de ter um saláriozinho fixo ali, é alinhado com o tipo de vida que ela quer. É alinhado com o tipo de pessoa que ela é. Então talvez a oportunidade para você não seja uma oportunidade para mim. Por quê? Porque não existe um alinhamento entre o que é uma oportunidade para você e o que é uma oportunidade para mim. Olha que interessante. Então isso é extremamente importante. Você precisa entender. Antes de saber se a oportunidade chegou para você, é entender o que é a oportunidade. Olha que interessante. Então esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, o que é que você busca para a sua vida? Então, voltando lá, aquele janeiro de 2019 que eu falei para vocês,
que eu recebi essa oportunidade de trabalhar no hospital aqui de Feira de Santana com um preceptor meu, naquele dia, na noite desse convite, eu quase não dormi. Porque eu tinha que tomar uma decisão e eu precisava saber se aquela decisão era a melhor decisão para minha vida. E aí, naquela noite, eu fui fazer uma reflexão sobre o que é que eu queria para minha vida. Qual é o modelo de vida que eu queria? Eu queria estar aonde aquele preceptor estava. Eu queria ter o modelo de vida que ele tinha. Eu queria ter a estrutura de trabalho que ele tinha. E aquela noite foi uma noite muito decisiva para mim. E naquela noite eu aprendi duas coisas. Primeira coisa, que a oportunidade para Fernanda, que é vascular, é diferente da oportunidade, talvez, para Ana Sodré, que está aqui assistindo a live. Por quê? Porque os princípios e objetivos de vida que cada uma das duas tem, talvez seja diferente. Como eu falei, eu nunca trabalharia com carteira assinada. Nunca trabalhei uma vez. E vou falar disso daqui a pouco também na live. Mas talvez para outra pessoa que trabalhar com carteira assinada é um objetivo de vida. Ter estabilidade que uma carteira assinada oferece é um objetivo de vida. Então a primeira coisa para a gente entender sobre a oportunidade é saber o que é oportunidade. E saber o que é oportunidade é saber o que você quer para sua vida. Então, ou seja, o modelo de vida que eu vivo hoje, ele está alinhado com as oportunidades que eu vou identificar ao longo da minha vida. Entende? Então, primeira coisa, o que é que eu busquei para minha vida? Eu busquei que eu não queria dar plantão à noite, eu não queria ser médico que dava plantão. Eu não queria ter um modelo de vida em que eu não tivesse organização do meu dia, ou seja, eu não queria viver de sobreaviso, eu não queria fazer tipos de cirurgias que não me desse programação. Então, eu queria construir uma rotina médica em que eu conseguisse ir para academia todos os dias, que eu conseguisse dormir bem para atender bem meus pacientes no outro dia. Eu queria trabalhar da forma como eu trabalho hoje, que é de 8 às 12, de 2 às 6, não trabalhar final de semana. Eu queria ser o pai que eu sou hoje. Eu queria ter a estrutura familiar que eu tenho hoje. Eu queria cuidar da minha saúde como eu cuido hoje. Então, ou seja, a primeira coisa é identificar o que você quer da sua vida. Pronto. Eu identifiquei o que eu quero para minha vida, então toda vez que eu identifico algo que vem envelopado como uma oportunidade, eu primeiro me pergunto, essa oportunidade que está sendo apresentada, ela está alinhada com a direção que eu estou buscando ir? Olha que interessante. E aí, vem duas palavrinhas aqui que eu quero introduzir na mente de vocês hoje. A primeira palavra é visão. E a segunda palavra é direção. Visão, ela é a proa. Ou seja, a visão que eu tive em 2019 foi que eu queria ser o pai que eu sou para a Léo hoje, estando presente da forma como eu estou para a Léo hoje, e estar alinhado com o Léo como eu estou hoje. Eu queria malhar e cuidar da minha saúde como eu posso cuidar hoje, e eu queria ter um estilo de vida como eu tenho hoje. Então, ou seja, quando eu tenho a minha visão, o que é visão? É aquilo que eu estou enxergando antes de acontecer. Se eu tenho muito clara a minha visão, a minha direção, ela tem uma organização. E as oportunidades que vão surgindo nesse percurso vai me ter clareza se eu vou dizer não ou sim para essas oportunidades. Olha como é interessante. Olha como é importante você ter a clareza e ter a visão do que você quer para sua vida. Para a partir daí, você saber identificar se aquilo que está chegando para você é realmente uma oportunidade. Segundo, criar as oportunidades e, claro, aproveitar as oportunidades. Então, a primeira coisa é ter muita clareza sobre a visão. Visão é o que é que eu quero ter daqui a algum tempo. E ter muito detalhado isso. Eu quero ter filhos, eu quero levar meu filho para a escola e eu quero participar do treinamento desse meu filho. Eu quero almoçar todos os dias em casa, eu quero jantar todos os dias em casa, eu quero tomar café todo dia em casa, eu quero cuidar da minha saúde todos os dias, eu não quero perder noites trabalhando. Pronto, lista tudo isso. Porque quando você lista a tua visão do teu futuro, ou seja, visão é o que você está enxergando antes de se tornar realidade, você vai ter clareza do que é ou não oportunidade no teu percurso, ou seja, no teu percurso, que é a direção. Para você ter muita clareza da tua direção. Porque você já tem ali o alvo, que é a visão que você teve. E nessa direção vai ficar muito mais fácil você saber se aquilo que está chegando para você
é ou não uma oportunidade. Olha que interessante. Então, saber identificar uma oportunidade é primeiro saber identificar a tua visão de futuro, enxergar o que você quer ter lá no futuro. Se eu não tenho a visão do futuro, eu não consigo identificar uma oportunidade. Olha como isso é interessante. Então, quando eu fiz isso, então ficou muito mais claro para mim lá naquele janeiro de 2019 tomar a decisão de falar assim, não, eu não quero isso. Porque essa oportunidade, ela não está alinhada com a minha visão de mundo, com a minha visão de futuro. Porque eu via que se eu seguisse aquele caminho, eu não teria alinhamento e não chegaria aonde eu estou exatamente nesse momento. Aqui à noite, vou fazer minha live, depois eu vou dormir, amanhã eu acordo, vou para academia e vou seguir uma rotina que eu amo ter. Então, isso é extremamente importante. Então, como é que eu identifico, Rafael, uma oportunidade na minha frente? Identificando primeiro o que você quer para sua vida. Então, se você não tem clareza do que você quer, fica difícil você identificar o que é ou não oportunidade. Perfeito? Então, a gente agora entende o que é e como é que eu identifico as oportunidades. Perfeito? Primeira coisa, tendo visão, ou seja, enxergar o que eu quero para o meu futuro. E a segunda coisa, ter uma direção. A direção em prol daquilo que eu quero. E nesse percurso vão surgir oportunidades. Mas talvez essa oportunidade não esteja alinhada com a direção que você está indo. Dei um exemplo aqui de 2019. Vou dar um exemplo de 2004. Eu terminei, eu passei em odontologia, não sei se você sabe, antes de fazer medicina eu fiz odontologia, e eu voltei para Ipiaú, porque quando passa aqui na UFS, a gente ficava mais ou menos ali até uns 8 meses para começar a faculdade. E aí eu voltei para Ipiaú, e aí nessa época eu falei assim, eu não vou ficar parado, eu quero trabalhar. E aí eu falei assim, aí eu fui, eu quero trabalhar porque eu quero juntar dinheiro para quando eu for para a faculdade eu ter minha grana para me manter. Então eu olhei para o mapa de mundo que eu tinha e eu identifiquei que existia um trabalho no Banco do Brasil que era eu posso ajudar. E eu soube que pagava bem. E aí o que eu fiz? Pronto, eu identifiquei uma oportunidade de ganhar dinheiro, né, podendo trabalhar em um lugar com carteira assinada. Porque eu conseguiria ali ter uma estrutura para aquilo, naquele momento da minha vida. Então, o que eu fiz? Se eu identifiquei uma oportunidade de trabalho, agora eu precisava criar a oportunidade de ir trabalhar nesse lugar. Então, o que eu fiz? Eu tinha 2 tios que trabalhavam no banco. Um desses tios trabalhava no banco que eu queria trabalhar. E aí eu fui na casa do meu tio e perguntei a ele como é que eu faria para trabalhar naquele posto ajudar do Banco do Brasil. E ele falou assim, não, tem uma pessoa que é o contratante. E eu falei, o senhor não pode ligar para ele para fazer isso não? Aí ele foi e ligou. Aí no outro dia o cara falou assim, leve o currículo lá de manhã. Assim eu levei o currículo. 5 dias depois eu estava trabalhando. Então olha como é interessante. Como eu tenho uma visão do que eu quero, eu consigo identificar as oportunidades que estão passando na minha frente. E se essas oportunidades que eu quero, elas não estão acontecendo, eu crio essa oportunidade. E como é que eu crio a oportunidade, Rafael? Eu preciso identificar as pessoas que vão dar acesso à concretização dessa oportunidade que eu preciso criar. Então, olha como tudo isso que eu estou trazendo aqui é insight para que você comece a olhar para o teu ambiente diferente. Olha como você ter acesso às pessoas certas vão te dar a oportunidade de transformar essa criação em uma oportunidade de verdade. Ou seja, eu identifiquei que eu poderia trabalhar no Banco do Brasil, como posso ajudar, só que eu não sabia como é que eu chegaria a esse emprego. Então eu achei uma ponte que foi meu tio que trabalhava no banco. Ou seja, eu identifiquei o quem para me ajudar a fazer o como trabalhar naquele lugar. Então criar a oportunidade também está muito ligada ao que você está buscando. Perfeito? 2019, março de 2019, eu volto para a Feira de Santana, depois de 5 anos em Salvador fazendo residência, e eu tinha muita clareza, ou seja, eu fechei uma porta de uma oportunidade porque essa oportunidade não estava alinhada com o que eu queria para o futuro, ou seja, a minha visão de futuro, só que as oportunidades não surgiram. Então o que eu fiz? Eu criei as oportunidades. Aí eu lembro, não sei se tem algum paciente meu de Amélia Rodrigues aqui, eu lembro que um amigo meu, que trabalhava aqui em feira, ele é de Salvador, ele falou assim, rapaz, me ligaram de Amélia Rodrigues, de uma clínica para trabalhar lá. Aí eu falei, pô, velho, aí ele falou assim, não, mas eu não quero. Eu falei, pô, então me dê esse contato. Pô, bicho, eu não peguei o contato, não criei, não sei, perdi o contato.
Aí minha irmã, Sabrina, que na época trabalhava em Amélia Rodrigues, eu falei, Sabrina, tem alguma clínica aí em Amélia Rodrigues que está precisando de um angiologista para trabalhar. Eu preciso que você identifique que clínica é essa. E aí minha irmã foi catou daqui, catou dali, achou a clínica. E aí quando achou a clínica, ela pegou o telefone, eu liguei para a clínica e passei a trabalhar nessa clínica. Então, ou seja, quando você tem clareza do que você quer, você cria as oportunidades que vão te ajudar a levar aonde você quer. Olha que interessante. Só que a gente constrói uma narrativa na cabeça da gente, né, desde pequeno, que a culpa do nosso fracasso é por conta de um pai, é por conta de uma mãe, é por conta do governo. É sempre querendo tirar a tua responsabilidade e colocar a responsabilidade no outro. Quando eu vim pra cá, nenhuma porta se abriu pra mim em Feira de Santana. Ninguém. Tinha um preceptor meu que trabalhava aqui, em um lugar que eu queria trabalhar. Operei com ele várias vezes e ele, quando eu formei, ele esqueceu da minha existência. Ou seja, se as portas te fecham, mas você tem uma visão muito clara do que você quer, você identifica e cria as oportunidades. E assim eu fiz. Tem uma clínica aqui de Feira de Santana, né, que eu queria trabalhar. Eu fui nessa clínica. Primeiro eu liguei para a clínica, identifiquei se existiria uma oportunidade de emprego ali e eu criei essa oportunidade. Ou seja, eu fui até a clínica, me identifiquei, mostrei o que eu queria e existiu uma conexão. A oportunidade foi criada. Então você precisa, para criar as oportunidades, ter clareza do que você busca. Ter clareza do que você busca. Se você não tem clareza do que você busca, como é que você vai criar as oportunidades se você não sabe nem o que é oportunidade para você? Restaurante da Deira, você já trabalhou em Jacobina já em 2021, Deda. Perfeito? Então, olha como é muito importante a gente entender que criar oportunidade é preciso também ter visão do que eu quero. Se eu não tenho visão do que eu quero, eu não tenho como criar oportunidade. Perfeito? Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo do que eu faço com a minha equipe. E aqui eu quero trazer mais uma vez uma coisa que eu sempre bato aqui. A importância de você estar nos ambientes certos. A importância de você conviver com as pessoas que vão te dar acesso ao que você busca. Então, isso é muito importante. Só que até para você escolher os ambientes que você convive, as pessoas que você acessa, você precisa ter clareza do que é que você quer para sua vida. Vou dar um exemplo. Eu sempre trago alguns exemplos parecidos aqui. Imagina, né? Deixa eu ver aqui alguém que eu conheço que esteja aqui. Vamos lá, vou dar um exemplo aí, Yali, que hoje ela resolveu assistir minha live. Tô de olho, viu, Yali? Yali, né, trabalha comigo. Yali acessa o ambiente da gente lá. E Yali, tanto ela, quanto o Val, quanto a Mônica, quanto eu, a gente vive num padrão de ambiente que ninguém falta. Então, assim, por quê? Se o ambiente é próspero, se o ambiente te coloca para cima, você nem se permite ter esse modelo de pensamento. Ou seja, por quê? Porque você entende o quanto esse ambiente vai mudar o teu comportamento. Ou seja, a bolha que a gente vive dentro da nossa clínica molda o nosso comportamento. E agora, né, eu estou fazendo com as meninas lá, toda terça-feira e quinta-feira a gente faz também de 15 em 15, que é desenvolver novas habilidades para a minha equipe. Então, toda terça-feira a gente tem uma aula, ou seja, onde Yali vai apresentar, Val apresenta, Mônica apresenta, que é o quê? É a gente desenvolver outras habilidades. Por quê? Porque novas oportunidades vão surgir dentro do meu grupo. E eu preciso criar a oportunidade para que quando ela chegue, a minha equipe esteja pronta. Então, olha como o ambiente que você vive, quando as pessoas que você acessa, te ajuda a fortalecer a tua direção para um lugar. Mas se você está num ambiente errado, esse ambiente ele vai te tirar da tua direção. Mas como é que você vai saber se está na direção certa se você não sabe o que você busca? Então, mais uma vez o que eu falei lá no Insta Live, você precisa ter a visão do que você quer. Você precisa ter muita clareza para onde você quer ir. Você precisa ter muita clareza em detalhes o que é que você quer acessar nesse futuro que é a visão que você está enxergando, mas que ainda não existe, você está buscando. Só que a gente não entende isso. E aí eu vejo, né? Eu dou treinamento para médico e eu vejo muito isso. Tem alguns colegas que eu conheço, da minha especialidade, que eles sabem que eu entrego o resultado, eles entendem o que eles podem acessar junto comigo, mas eles não querem pagar pelo acesso.
E aí ele quer ir pelo mais barato, pelo caminho mais fácil, só que esse caminho mais fácil não vai chegar, te fazer levar onde você vai. E aí você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, olha como é importante, porque falta clareza. Porque falta clareza de entender qual é a deficiência. Qual é a deficiência que eu tenho para que isso acelere com que a minha visão de futuro, ou seja, aquilo que eu enxerguei, aconteça. Se eu não tenho clareza da minha visão, eu não tenho clareza do que eu busco. Se eu não tenho clareza do que eu busco, eu não sei como é que eu identifico a oportunidade, como é que eu crio a oportunidade e como é que eu aproveito a oportunidade. E aí a terceira coisa importante, como é que eu aproveito a oportunidade? E aí eu vou dar o exemplo de duas pessoas que já passaram por mim nesses 3 anos da minha clínica aí. A primeira foi uma vez que eu abri, né? Eu nunca gosto de divulgar aqui que a gente está contratando pessoas, porque meus critérios de contratação são diferentes do geral. Mas, enfim, essa pessoa mandou um direct para mim e falou assim: eu estou terminando o curso de técnica de enfermagem, não, de instrumentação, e eu queria te acompanhar nas tuas cirurgias, né? Para quem sabe depois surgiu a oportunidade de eu ser tua instrumentadora. Por coincidência, nessa época eu estava precisando de alguém lá na minha empresa, né? Para esse setor. E aí eu dei a oportunidade dessa pessoa ser estagiária. Essa pessoa chegava atrasada. Essa pessoa sempre tinha uma desculpa para dar. Chegou ao ponto que essa pessoa começou a faltar. E eu lembro de um dia de noite que essa pessoa pegou e mandou uma mensagem para a Mônica dizendo que ia se ausentar no outro dia porque o avô tinha falecido. E ela estava de luto. E nessa mesma noite, essa pessoa postou em uma festa. E aí naquele dia, ela perdeu a oportunidade que foi criada. Ou seja, quando a pessoa não tem clareza do que ela quer, ela não sabe nem aproveitar as oportunidades que surgem no meio do caminho. Então, por isso que eu te falei, primeiro, antes de você solicitar ou criar uma oportunidade, entenda realmente o que você está buscando. Quem é que você está buscando? Quem é que você quer acessar? Para na hora que essa oportunidade chegar, você não esteja preparado para ela. E isso é muito frequente. Eu vivo isso quase todos os dias. Né? Pessoas que querem me acessar, que querem uma oportunidade, e às vezes a oportunidade chega e você perde. Você perde a oportunidade. Você perde antes de começar. Mas o que eu vejo, que o problema é porque falta clareza. A pessoa não tem clareza do que ela quer. Ela apenas quer pedir algo, mas ela não quer se preparar para isso. Quando a gente vai fazer entrevista, e eu já peguei pessoa que chega na hora da entrevista mascando chiclete, a pessoa chega na hora da entrevista atrasada, ela chega na hora da entrevista e não está preparada, ela não se prepara para a entrevista. Ou seja, ela quer uma oportunidade, mas não sabe aproveitar quando a oportunidade chega. Por isso que eu perguntei, né? O que é oportunidade? É sorte? Né? É movimento? Então, ou seja, eu sempre digo assim, ó, a palavra para mim sobre oportunidade é: a oportunidade é quando a sorte encontra alguém preparado e em movimento. Agora ele estava assistindo um filme com meu pai, e nesse filme, no final, foi um insight muito grande. Né? Isso concretizou o alinhamento que eu queria falar da live hoje. A moça está sentada, e aí tem um cara que está jogando beisebol. Ele está lançando com uma velocidade muito grande. E aí ela vai e olha pro cara e faz um teste. E o cara é bom no que ele faz. Aí eu fiquei pensando, imagina, se o cara não tivesse ali treinando todos os dias na rua, a pessoa que passou não ia identificar que ele era bom. Então, olha como é importante você ter alinhado com o que você quer, você ter a percepção de quem você é e você estar em movimento. Porque quando a oportunidade ela passar, ela vai te identificar. Mas se você não tiver pronto, se você não mostrar isso, a oportunidade ela passa, nem você, nem a pessoa que ia te dar a oportunidade te achou. Então, criar a oportunidade é exatamente sobre isso. É se preparar para ela quando ela chegar. As meninas que estão da minha equipe, não sei se a Ali tá aí, não sei se volta aí, deixa eu ver aqui se volta aqui. O Chival não tá aí não. Eu sempre falo isso com elas, né? Eu sempre faço a pergunta: vocês querem ganhar mais do que você ganha hoje? Elas queremos. E se eu chegasse hoje para vocês e colocasse, por exemplo, Yali, 500 enfermeiras para você palestrar, você estaria pronta para dar essa palestra? Então olha que interessante. A gente quer mais dinheiro, mas a gente não se prepara para quando essa oportunidade chegar. E aí toda terça-feira que elas dão aula, eu sempre falo isso. Olha,
Aqui eu estou treinando vocês para esse próximo nível. Olha a importância dos ambientes e das pessoas. Ou seja, como é que eu, né, que sou patrão delas, estou ensinando elas a ganhar mais? Por quê? Porque eu quero que elas cresçam. E se elas quiserem ir junto comigo, a gente vai crescer mais ainda. Mas se elas resolverem sair e voar sozinhas, eu estou dando a oportunidade de elas serem melhores do que elas entraram. Isso é um ambiente. Por isso que a gente tem que ser seletivo aos ambientes que a gente frequenta, às pessoas que a gente acessa, aos mentores que a gente escolhe para nos guiar, né? Por quê? Porque se você vai ao lado de alguém que está te guiando, que está te orientando, fica muito mais clara a tua jornada. Fica muito mais evidente a tua visão se concretizar no futuro. Mas para isso, você tem que ter clareza da tua visão. Ou seja, quando eu quis abrir a minha clínica lá em 2021, eu tinha clareza do que eu queria. Eu defini um prazo, eu falei, em 2 anos eu faço isso. E eu fui buscar criar as oportunidades para que isso acontecesse. Como eu falei para vocês, liguei para a clínica de Amélia, fui em uma clínica de feira, saí ligando para algumas clínicas, para que as clínicas que precisassem do serviço de angiologia, eu estava criando essa oportunidade, que era fazer o quê? A conexão e ponte entre eu e a clínica. Ou seja, se a oportunidade não chega, você cria. Esse é um comportamento de quem vence. Esse é um comportamento de quem torna a visão uma realidade. Ou seja, eu enxerguei a minha clínica antes dela acontecer. Só que, para ela acontecer, eu precisei identificar as oportunidades, criar as oportunidades e aproveitar cada oportunidade que ia surgindo enquanto eu caminhava em direção àquela visão que eu tive. Então, isso é extremamente importante. Por isso que o objetivo da live foi identificar, criar e aproveitar as oportunidades. Porque a gente erra, porque erra no óbvio, porque a gente não sabe nem o que a gente quer. Se eu chegasse hoje para cada um de vocês que está me assistindo e perguntasse assim, quem é você? Aí a gente tende a falar assim, não, eu sou médico. Isso não é você. Isso é quem você está nesse momento. Mas quem é você no final das contas? A gente não tem clareza de quem a gente é. Se a gente não tem clareza de quem a gente é, como é que a gente vai ter clareza do que a gente quer? Como é que a gente vai ter clareza de onde a gente vai chegar? Então, essa é uma reflexão que eu estou mostrando para vocês. Quem é que vocês são? Na essência, quem são vocês? Quais são as coisas que são inegociáveis para você? Porque quando você sabe o que é inegociável para você, você começa a saber quem é que você acessa ou não, ou quem você permite chegar perto de você ou não. E quando eu falo chegar perto, é acessar o teu íntimo, é acessar o teu ambiente. Por quê? Porque você começa a ter clareza de quem são as pessoas que estão alinhadas com a tua visão e com a tua direção. Para que assim você consiga tornar a tua visão uma realidade. Ou seja, a minha visão lá de 2019 é a realidade que eu vivo hoje. Os ambientes que eu acessei nesse percurso me levaram até aqui. Um dia um colega falou assim, você é sortudo, porque sua família toda trabalha com você. Não sou sortudo não. É porque eu criei a oportunidade no percurso. Mônica desenvolveu um dom que ela tem hoje porque a gente expõe ela ao dom. E expondo ela às adversidades, a gente conseguiu identificar o dom dela. Eu consegui identificar o dom do meu pai, o dom da minha mãe, o dom do meu filho. Por quê? Esse é o papel do líder. O papel do líder é identificar o dom. Eu sei o dom de Ali, eu sei o dom de Val. Por quê? Porque eu estou com o olho treinado para isso. Para que eu consiga identificar as pessoas certas para colocar nos lugares certos. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter muita clareza do que eu quero. Eu tenho que ter muita clareza da minha visão de futuro. Eu tenho que ter muita clareza da direção que eu preciso tomar. Para que nesse percurso eu consiga encontrar as pessoas certas. Identificando elas, porque eu dando oportunidade para elas, elas também vão dar oportunidade de acelerar a minha direção. Se eu crio as oportunidades para ela, toda terça-feira tem aula. Eu estou treinando comunicação das meninas. Eu estou treinando desenvoltura de como se expressar com as meninas. Capacidade de persuadir. Isso é treino. Esse é o papel do líder. Então, olha como a gente tem que ser estratégico em quem a gente escolhe para nos treinar. Em quem a gente escolhe para conversar. Porque se a gente pega o ambiente errado, é aquilo que eu falei. Você quer fazer dieta, você tem que andar com quem está fazendo dieta. Você quer crescer na vida, você tem que andar com pessoas que estão focadas no futuro. Se você está querendo crescer e você está num ambiente de pessoas que não querem prosperar, essas pessoas vão te puxar para baixo. Você tem que fugir dessa média.
Olha que interessante. Então, para isso, você tem que ter clareza. O que você quer? Você quer ficar onde você está ou você quer prosperar? Porra, eu quero prosperar, Rafael. Então eu vou andar com pessoas que não querem prosperar? Porra, eu quero seguir dieta, mas eu tô andando com gente que não faz dieta. Porra, eu quero malhar. Eu tô andando com gente que é sedentário. Essa conta não bate. E aí você vai perdendo as oportunidades. A oportunidade de se alimentar bem, porque aquele ambiente que você frequenta só se alimenta mal. Se você não tem clareza de identificar para onde você está indo, como é que você vai identificar as pessoas que vão te ajudar a chegar lá? Tava tendo uma conversa com a Mônica na instante antes de começar a live. Porque eu preciso motivar ela, eu preciso mostrar a ela que o talento dela precisa ser trabalhado. Porque se Mônica enxerga o talento dela e potencializa isso, o meu resultado e o dela acontece mais rápido. Trouxe outras pessoas pro time, Marco entrou, que é o esposo dela, trabalhando comigo também agora. Por quê? Porque eu preciso de pessoas. Eu já falei com toda a minha equipe. Para me acessar o próximo nível, eu preciso que elas também acessem o próximo nível dela. Porque se todo mundo acessa o próximo nível, a galera me empurra junto para cima. E eu não tenho mais braço, eu preciso de pessoas. Só que eu preciso de pessoas certas. E aí a minha dificuldade é conseguir identificar, criar e fazer o que com essas pessoas? Colocar elas para entender que a direção é aquela. Que se elas acreditarem na minha visão, o que é a visão é o que eu enxerguei, mas que não existe ainda. Se eu consigo vender a minha visão para essas pessoas, eu consigo ter a oportunidade de ter mais pessoas do meu lado para acelerar o processo. Então, isso é importante. Só que para identificar, para criar e para aproveitar, eu preciso ter muita clareza do que eu quero. E é o que falta para todo mundo hoje. A gente não tem clareza. Me responde aqui, cada um de vocês. Vocês têm clareza em detalhes? Aonde vocês querem estar daqui a 5 anos? Quanto vocês querem ganhar daqui a 5 anos? Qual é o modelo de família que vocês querem ter daqui a 5 anos? Qual é o modelo de pessoa que você quer ter daqui a 5 anos? Qual é o modelo de saúde que você quer ter daqui a 5 anos? Vocês têm clareza em detalhes disso? Todas as pessoas que eu pergunto não tem. A gente acha que tem. Mas quando eu aperto mesmo, não tem. Mas eu tenho clareza disso. Eu tenho clareza total do que eu quero. E é por isso que eu chego. É por isso que eu enxerguei o Instituto Varize em 2019. Em 2020, eu dei um prazo para ele, são 2 anos. E 2 anos o Instituto Varize existia. Eu comecei a ideia do podcast ano passado, eu já enxergo no podcast. Em breve vocês vão ver. E vai acontecer. Eu queria muito que fosse no prazo, mas não vai ser porque eu dependo de outras pessoas. Então eu tenho visão de tudo. Eu tenho muita clareza de onde votar daqui a 5 anos. Só que não é só sobre ter clareza de onde votar, é eu agir para isso acontecer. E eu estou agindo o tempo inteiro. Só que a questão é que, à medida que você vai caminhando, você vai identificando coisas que vão acelerando o processo. Você vai identificando pessoas e trazendo essas pessoas para perto para acelerar, para aumentar a velocidade dos resultados. Não é acelerar o tempo. Eu já dei uma aula aqui para vocês sobre gestão no tempo. Eu não tenho como acelerar o tempo, mas eu tenho como aumentar os meus resultados nesse tempo. Para isso, pessoas, processos e melhorar minha capacidade de liderança. É por isso que eu faço treinamento de liderança. É por isso que eu estudo todos os dias. Todo dia ali eu tô na academia, aquele fonezinho ali, eu tô estudando. Não tô ouvindo música não. Porque eu tenho clareza de onde eu vou chegar. Se eu tenho muita clareza, faz muito mais sentido para mim. A pessoa chega assim, você acorda 4 horas da manhã. Não, porque isso está alinhado com o modelo de vida que eu quis. É uma opção minha acordar. Porque eu gosto de malhar esse horário. É uma opção minha fazer essa live de hoje. Quando eu decidi fazer essa live, é porque eu quero dar a oportunidade das pessoas que me seguem ter acesso a esse tipo de informação filtrada e desenhada aqui. Ao invés de estar assistindo Fantástico vendo as mortes que aconteceram. Mas é elevando, né, o mapa de mundo de vocês. Porque se vocês passam a ter clareza disso, vocês começam a entender como é que vocês identificam, como é que vocês criam e como é que vocês aproveitam as oportunidades quando chegam. Tá bom? Deixa eu beber uma água aqui rápido. 3 caminhos importantes para você ter sucesso na sua vida. Caminho número 1. Ensinar o que você sabe. E é por isso que eu comecei a ensinar outros médicos o que eu sei. Ensinar outros médicos a atender, a estar na internet, a ensinar outros médicos a reproduzir essa essência que virou hoje o Grupo Rafael Alves. Segunda coisa, você precisa aplicar o que você ensina. Para quem é meu aluno que está me assistindo aqui,
Vocês estão vendo, eu falo de live, eu estou fazendo live. Eu falo de vídeo, estou fazendo vídeo. Eu falo como é que eu trato os meus pacientes e vocês veem eu mostrando isso. E a terceira coisa é perguntar o que você ignora. Então, ou seja, Rafael, eu acho que a internet não é boa. Porque eu ignoro isso, eu não quero estar na internet. Mas peraí, quem é que está na internet? Esse cara está tendo os resultados que você quer? Pronto, como é que eu acesso o Rafael? Porra, Rafael é um cara que consegue levar pacientes de todo o Brasil para a Feira de Santana hoje. A forma como ele está na internet cativa os pacientes, gera uma conexão com os pacientes. Pô, bicho, eu não consigo fazer isso. Porra, procure, em vez de você ficar criticando o Rafael, procura o cara, velho. Fala assim, pô, negão, eu queria aprender com você, velho. Como é que eu faço para acessar essa metodologia que você criou para fazer isso na internet? Eu não consigo fazer no laser. Como é que eu faço para acessar essa metodologia sua de não só fazer a parte técnica, mas encantar o teu paciente como você encanta? Então, ou seja, aprender a perguntar, velho. Aprende a acessar. Ao invés de criticar o outro, porra, esse cara tem sucesso, se espelha nele. Acessa ele. Pede para ele te ensinar. E se tiver que pagar por isso, pague. Pague para ter o acesso. Porque esse cara vai encurtar teus resultados. Em vez de você esperar 5 anos para chegar onde eu cheguei, eu vou encurtar esse caminho. É o que eu fiz com o Danilo, é o que eu estou fazendo com o Fernando esse ano, é o que eu estou fazendo com os meus alunos do VXR. Então, se você quer ter sucesso, você precisa ensinar as pessoas o que você faz de bom e tem resultados. Segundo, você precisa aplicar o que você fala. E terceiro, perguntar às pessoas que chegaram onde você quer chegar, como é que elas chegaram lá. Esses são 3 coisas que eu utilizei para conseguir ter o que eu tenho hoje e chegar onde eu cheguei, tá bom? Uma outra coisa importante, que a gente só atrai o que a gente é. Então, ou seja, o meu comportamento, a forma como eu ajo na minha forma de empreender, atrai as pessoas que estão alinhadas comigo. Por exemplo, a Fernanda, que está fazendo o fellow comigo esse ano, ela veio pelos meus resultados, porque ela viu o que aconteceu com o Danilo. Ela viu como o Danilo, que fez o treinamento comigo ano passado, alavancou a carreira profissional dele. O Danilo terminou a residência e hoje o Danilo tá dando show aí no interior. Reproduzindo a essência do que a gente faz. Se vocês verem a forma de Danilo atender, é muito parecida comigo, porque ele aprendeu uma metodologia que eu ensino. Então, olha como isso é importante, você acessar as pessoas certas. E se você se entende que isso é tua essência, você vai atrair as pessoas que estão alinhadas com você, né? Às vezes a pessoa fala assim, você vive numa bolha. Pô, eu vivo numa bolha mesmo. E minha bolha é muito boa. E se você quer acessar essa bolha, você tem que ficar perto de mim. Se você quer viver a bolha daquela pessoa, fique perto da pessoa. Aprenda a conviver, aprenda com ela como é que faz isso. E não fique criticando essa pessoa. Esse é um dos códigos do sucesso. Isso é um dos códigos de como aproveitar a oportunidade. A oportunidade de acessar aquela pessoa que tem sucesso. Beleza? Acho que tem outra coisa boa aqui que eu tinha anotado. E existem 3 coisas importantes que você precisa saber. Existem coisas que você consegue controlar. Existem coisas que você consegue influenciar. E existem coisas que você não consegue controlar nem influenciar. As que você controla, trabalhe para ficar cada vez melhor nesse controle. A que você influencia, trabalhe para ficar cada vez melhor nessa influência. Ou seja, quando eu mostro a Yali, que trabalha comigo, que ela pode ter uma vida muito melhor do que ela já tem, eu estou influenciando, inclusive, a direção de Yali. Quando eu mostro para a Mônica que ela tem um dom e que ela precisa trabalhar e desenvolver cada vez mais esse dom, eu estou potencializando a direção. Entende? Mas, se existem pessoas que eu identifico que têm um dom, mas essas pessoas não querem ser influenciadas, essas pessoas não querem entender o que eu falo, essas pessoas não querem acessar o que eu falo, infelizmente, eu não posso levar essa pessoa na marra comigo. As pessoas vão ter que ficar no meio do caminho. E várias pessoas tiveram a oportunidade, eu identifiquei a coisa com essa pessoa, mas a mente está muito bloqueada. Então o que eu devo fazer? Não vou gastar minha energia. Então o que eu quero trazer para vocês disso? Se as pessoas que você quer levar junto com você não querem ser levadas por você, elas não querem caminhar junto com você, deixa elas ficarem. Deixa elas ficarem. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então a gente precisa ter essa capacidade, né? Não sei se vocês conhecem a história de Jacó e Josué, né? Que um tinha um dom
de ir para a lavoura, trabalhar muito, ir para a guerra, e o outro ficava em casa cuidando, né, das coisas, cuidando da plantação. E aí, o que cuidava da plantação ele tinha mais tempo para pensar. O que trabalhava muito tinha pouco tempo para pensar. E aí, certo dia, o que era mais novo que ficava em casa, eu acho que era Josué, era Jacó, eu me perdi aqui no raciocínio. Lari, que sabe muito da Bíblia aí, eu li isso esses dias e embolei, mas a essência da coisa é Jacó, que ficava em casa, porra, eu acho que eu troquei aí, mas vamos lá. Jacó, que ficava em casa, ele tinha mais tempo para pensar, só que ele não era o primogênito. Josué que era o primogênito. E aí um dia, Jacó queria muito a primogenitude do irmão. E aí um dia, o que vinha da guerra chegou cansado, ele falou assim, eu posso fazer uma comida para você. Esaú, né? Esaú e Jacó, pronto aí. Esaú e Jacó. E aí Jacó falou para Esaú assim, se você me der a tua primogenitude, eu faço a comida para você. Como Esaú estava muito cansado, Esaú falou o que para Jacó? Então ele deu. Então, ou seja, quando você está muito cansado, a tua capacidade de enxergar, criar e aproveitar a oportunidade é muito fraca. Pronto, falei certo então. Então Esaú era o primogênito e Jacó não era primogênito, mas Jacó passava mais tempo pensando do que guerreando. E essa incapacidade, né, de ter tempo de pensar fez Esaú perder a primogenitude para Jacó por um prato de comida. Então, ou seja, se você não tem clareza das coisas, você não identifica a oportunidade, você não cria oportunidade, você não aproveita a oportunidade. Mas se você tem clareza do que você quer, ou seja, Jacó tinha muita clareza do que ele queria. Ele queria a primogenitude, que era uma coisa que ele não teve, porque ele nasceu depois. Mas ele tinha tempo para pensar, ele tinha clareza do que ele queria. Ele criou a estratégia de criar a oportunidade. Então, ou seja, se Esaú está cansado e não quer fazer a comida, eu faço. Mas em troca, eu quero a visão que eu tive, que é a primogenitude. Então, olha como a Bíblia tem a nos ensinar. Tudo está na Bíblia. Se a gente tiver a sabedoria de estudar, né, a Bíblia, a gente vai entender que tudo isso está lá na Bíblia. Então, ou seja, isso é uma forma de como é que você identifica, como é que você cria e como é que você aproveita a oportunidade dentro da tua vida. Então, em vez de ficar se lamentando, né, se colocando como vítima, que a vida é injusta, que é por causa do prefeito, que é por causa do deputado, que é por causa de não sei quem, é por causa do teu pai. Não! Olha para o teu meio, cria a visão do que você quer e constrói as oportunidades caminhando. Começa a andar. Né? Na própria Bíblia fala, Moisés, vai, caminha, sai daí. E Moisés vai para onde? Caminha, só caminha. No meio do caminho você descobre a oportunidade. Ou seja, se você olhar na Bíblia, sempre tem essa história. Ou seja, a oportunidade ela só surge para quem está em movimento. Se você ficar parado, primeiro, você não identifica a oportunidade. Segundo, se você está parado, a oportunidade não vai chegar até você. Então você precisa caminhar. Só que como é que você vai caminhar se você não tem a direção e se você não tem a visão do que você quer? Não é? Isso é importante. Lari botou aí. Seja forte, corajoso e não temas e não desanimes. Exatamente. Então, ou seja, como é que eu vou caminhar? Rafael, se a oportunidade ela só se apresenta para quem está caminhando, como é que eu vou caminhar se eu não sei para onde eu vou caminhar? Se eu não tenho uma direção de onde caminhar? Então, mais uma vez, puxando o que eu falei lá no início da live. Antes de você pensar em como identificar, criar e aproveitar a oportunidade, você precisa ter a visão do que você quer. Porque quando você tem a visão do que você quer, você tem a direção para onde você vai. E se você tem a direção para onde você vai, você se prepara nessa caminhada. E quando a oportunidade passa nessa caminhada, você vai estar pronto para ela. Mas se você está parado, se lamentando, reclamando da vida, esquece. Esquece. Tá, e botou aí, tem uma visão clara de futuro e ação. Exatamente, cara. Não adianta ter a visão e não ter a direção e caminhar, porque a oportunidade só encontra, só se bate ou se esbarra com quem está caminhando. Caminhando na direção certa. Porque, por exemplo, Thay está formando em medicina e ela quer fazer dermato. Se ela quer fazer dermato, ela vai ficar caminhando para um ambiente que não tem nada a ver com isso? Por quê? A oportunidade de dermatologia está nesse caminho. Eu estou indo para o caminho de cá. Lá em 2019, eu quero trabalhar com varizes. Eu vou trabalhar com alguém que não trabalha com varizes? A oportunidade não vai chegar, irmão.
Se eu estou trabalhando com outro tipo de doença e eu quero viver de varizes, como é que eu vou caminhar para cá? Se as oportunidades estão cá. Ou seja, se eu não tenho clareza do que eu quero, eu não vou na direção certa. Rafael, eu quero me destacar como médico especialista e você está andando com uns pangaré. Porra, como é que você vai se tornar um médico de referência se você está andando com quem não tem resultado? Você tem que andar com quem tem resultado. Não, Rafael, eu sou enfermeira, eu sou secretária, mas eu não quero ficar aqui pro resto da minha vida. Eu quero ser uma grande palestrante. Você vai andar com quem? Você está andando num ambiente de trabalho que não gera prosperidade? Um ambiente de trabalho que você vai ali ficar só batendo ficha e pronto? Vai continuar sendo a mesma pessoa todo ano? Ou você vai para um ambiente que te coloca em desafio o tempo todo? Um ambiente em que a equipe está sincronizada em crescimento? Um ambiente que te coloca em desafio o tempo inteiro de crescimento? Um ambiente que te prepara para ser uma pessoa melhor? Você tem que ter clareza do que você quer. Esse é o ponto de partida para a oportunidade. Clareza do que você quer. Para que a partir daí você tome a direção correta, comece a caminhar, porque na direção certa você encontra a oportunidade certa. Entende? Então isso é extremamente importante. E aí, para a gente fechar a live de hoje, é entender o seguinte, que as boas oportunidades, elas só vão se apresentar para você se você estiver pronto para ela. E a oportunidade boa, ela só é identificada para quem tem resultado. Eu falo isso com minha equipe direto. Semana agora a gente fez uma reunião em que eu falei assim, ó, eu quero que vocês me tragam as 5 coisas que vocês fazem que mostram para mim que vocês têm resultado. E essas 5 coisas elas precisam ser mensuradas todos os meses. Então a primeira coisa para você achar, para uma boa oportunidade aparecer para você, é você ser uma pessoa de resultado. E o que é ser uma pessoa de resultado, Rafael? É entregar o que as pessoas esperam de você, entregar mais do que as pessoas esperam de você e, no mínimo, entregar no tempo que elas esperam que você entregue. Se você é uma pessoa de resultado, você vai começar a entender que você precisa ter um modelo de comportamento diário. Então, ou seja, para que eu tenha os resultados que eu tenho, para que eu traga pacientes de todo o Brasil para a Feira de Santana, eu preciso ter um comportamento com a frequência aqui na internet. Se eu gero transformação na vida de Dona Ivana, ela tende a me olhar diferente. Se eu mostro para vocês os meus resultados aqui na internet, vocês passam a me olhar diferente. Então, ou seja, eu tenho um comportamento que, além de ser bom, eu preciso mostrar para vocês que eu sou bom. E nesse tipo de comportamento, eu consigo moldar o meu ambiente. Eu começo a atrair as pessoas que realmente olham para mim e falam assim, essa pessoa é uma oportunidade que eu tenho na minha vida. Uma oportunidade de ter um bom resultado no tratamento de varizes. Uma oportunidade de ser um médico melhor para os médicos que são meus alunos. Então, isso é importante. Então, a gente precisa ter clareza sobre isso. Beleza? E entender que a gente só consegue extrair da gente o que a gente é. Você acha que se eu pegar um vaso de água e torcer um vaso de água, vai sair um suco ali dentro? Não. Você acha que se eu torcer um vaso de água, vai sair cerveja dali dentro? Não. Então, ou seja, você só consegue externalizar o que você se preparou para ser. Ou seja, se eu quero ser um bom comunicador, eu preciso externalizar a minha comunicação. Se eu quero ser um médico que entrega resultados acima da média no tratamento de varizes, eu preciso me dedicar a isso. Então, ou seja, quanto mais você se dedica a isso, mais você externaliza isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter é entender que você precisa desenvolver habilidades. E para desenvolver essas habilidades, você precisa acessar pessoas, conviver nos ambientes certos, ter a visão clara do que você quer e estar na direção certa. Como eu te falei, não adianta eu querer me posicionar como varizes e trabalhar num ambiente que não tem nada a ver com varizes. Eu estou indo para a direção errada, as oportunidades não vão aparecer para mim. E aí é aquela onda. Pô, Rafael, eu queria melhorar minha comunicação. Você está andando com gente que não é assim. Porra, eu queria ter um corpo massa. Você está andando com a galera que não gosta de fazer atividade física, que não gosta de se alimentar. Para você ter os resultados certos, para você construir as oportunidades certas, você precisa estar na direção certa. Beleza? Então é isso. Eu acho que era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha gerado valor na vida de vocês. Espero que tenha feito sentido essa live de vocês. E eu espero que vocês tenham mais clareza hoje sobre como é que vocês identificam, como é que vocês criam e como é que vocês aproveitam as oportunidades que
atravessam na frente de vocês. E lembra, né? O que me fez chegar até aqui não foi por sorte. A pessoa que eu sou hoje, o sucesso que eu tenho hoje na minha carreira profissional, não foi sorte. Eu sempre me preparei para tudo que apresentou para minha frente. Quando eu queria abrir minha clínica, eu corri atrás de fazer isso. Quando eu quis comprar minha primeira blusa da Elas, para quem assistiu minha live lá ano passado, que eu falo muito dessa blusa da Elas, minha mãe não tinha como me dar a blusa da Elas. Eu construí a oportunidade. A minha avó, como eu falei, eu já dei esse exemplo, eu contei essa história no passado. Minha avó ia pra feira todo sábado e eu via que ela dava dinheiro pro menino carregar a feira. Eu falei, epa, quem vai carregar essa feira sou eu. Porque se eu carrego essa feira, eu consigo juntar dinheiro para comprar a blusa que eu quero. Ou seja, em vez de eu me lamentar, eu construí a oportunidade, porque eu identifiquei a oportunidade. Ou seja, se eu não estivesse em movimento, ou seja, se eu não estivesse me movimentando para ir para a feira com minha avó, eu não conseguiria criar a oportunidade que fez eu aproveitar essa oportunidade para construir e realizar o sonho que eu tinha. A visão de ter aquela blusa da Elas naquela época. Então, entende que eu preciso estar em movimento, mas eu preciso estar em movimento na direção certa. Porque na direção certa, você identifica as oportunidades certas que vão acelerar os teus resultados e fazer a tua visão se concretizar em uma realização. Beleza? Então sejam assim. Aprenda a moldar o teu olhar. Mas para isso você precisa ter clareza da sua visão. Se você não tem clareza, as coisas não acontecem. Tá bom? Gratidão a todos. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês saiam daqui hoje com uma outra visão sobre o que é oportunidade. Que vocês passem a ter agora uma clareza do que é ter visão de futuro, né? E a importância da direção para que você saiba reconhecer se aquilo que está chegando para você é ou não uma oportunidade. Lembra que a oportunidade para você talvez seja diferente da oportunidade do outro. Então, você não pode deixar que o outro diga para você o que é oportunidade ou não. Porque a oportunidade para mim talvez não seja oportunidade para Thay. Certo? Então, clareza sobre isso. Porque a gente só consegue chegar aonde a gente quer, a gente só consegue concretizar a nossa visão se a gente está na direção certa e sendo muito, muito estratégico nessa jornada. Beleza? Beijo no coração, excelente domingo. Semana que vem a gente está juntos de novo.